Pai do Senhor, queridos irmãos, podem tomar vossos assentos, por gentileza. Privilégio muito grande estar aqui esta noite, revendo meu amigo, o pastor José Elcio, sua família, sua esposa, a pastora Laís, também o Tiaguinho. O Tiaguinho tinha uma banda lá, irmãos, era sucesso lá em Natal, né, Tiaguinho? Também Getsemane, depois que o pastor Elcio veio para São Paulo, em alguns eventos que eu fui pregar, eles estavam lá cantando igual um menino, né? Deus o abençoe. O pastor Rael, irmãos, na época da juventude dele, ele andou com um dos maiores pregadores do Brasil, que foi o missionário Bernard Johnson. Aí o Bernard Johnson morreu, graças a Deus, e aí o pastor Rael virou meu companheiro. Todas as vezes que eu estou na igreja assim, eu me sinto o Bernard Johnson também. Aí os irmãos falam, mas você não prega igual o Bernard Johnson? Eu falo, não prego, meu irmão, o companheiro é o mesmo. Aí, uma bênção. Também tem aqui a minha esposa do lado. Meus filhos ficaram lá na nossa igreja, hoje eles têm um compromisso lá com as crianças, não puderam estar. Mas nós estamos aqui para celebrar e louvar o nome do nosso Deus. Tenha um pouco de paciência comigo, porque a minha voz está um pouco afônica, mas daqui a pouco ela vai melhorando. O pregador, quando começa a gritar, faz melhor, né? Mas eu não vou conseguir gritar muito, não, tá bom? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Abra, por gentileza, no capítulo de número 16. Marcos 16. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 14, 15 a seguir. Presta atenção aqui, também é bom rever o Mateus, meu sobrinho, Deus abençoe. Esse menino está crente mesmo, irmãos? Vocês podem dar testemunho dele, né? Amém, Deus segura a onda dele, rapaz. Jovenzinho assim, né? Bonito, já arrumou namorada aqui já. O pastor Elcio tem que fazer seu casamento, uma logo. O pastor Samuel, meu irmão, uma bênção. Irmãos, mantenha a Bíblia aberta aí, presta atenção aqui numa coisa que eu vou falar, depois a gente vai ler o texto. Os discípulos de Jesus, mais propriamente os 12, eles tiveram uma oportunidade única. Qual a oportunidade que eles tiveram? A oportunidade de realizarem um curso de teologia intensivo, extensivo, porque foi realizado esse curso no prazo de 3 anos, e durante esses 3 anos que eles andaram com Jesus, eles tiveram a oportunidade de aprenderem de Jesus coisas extraordinárias. Em algumas igrejas, a gente percebe alguns obreiros neófitos, e quando você, ao invés de ser preconceituoso, você senta para conversar com esse obreiro e tentar entender a história dele, você percebe que, em regra, a falta de preparo está associada ao pouco tempo que esse obreiro teve para ser treinado. Mas este não é o caso dos discípulos. Os discípulos, eles tiveram 3 anos, e nestes 3 anos eles não assistiam às aulas de Jesus apenas no período matutino, só na parte da manhã, nem apenas no período noturno. Não, eles tiveram 3 anos de curso teológico intensivo
intensivo, porque esse curso acontecia o dia todo, e extensivo, porque acontecer esse curso no prazo de 3 anos. Eles acordavam com Jesus, tomavam café com Jesus, iam ao templo com Jesus. Quando Jesus estava nas cidades, eles iam nas sinagogas com Jesus. Quando Jesus entrava em casas, eles entravam também. Quando Jesus ia almoçar com alguém, eles almoçavam. Quando Jesus ia fazer os seus translados, as suas locomoções, eles acompanhavam Jesus. E quando Jesus geralmente iria dormir, ora em casas, ora nos montes, porque Jesus, não em todas as cidades ele tinha uma casa para repousar, muitas noites Jesus passou nos montes. Esses discípulos estavam com Jesus. Ali eles ouviam as últimas palavras do dia de Jesus. Ali eles percebiam Jesus orando. Ali eles viam Jesus dormindo. Quando era no outro dia, Jesus acordava e acordava-os também. E eles tiveram 3 anos de aprendizado agudo e profundo com Jesus. Como se não bastasse isso, esses discípulos ainda tiveram o melhor de todos os docentes. Ele teve o melhor de todos os aios. Eles tiveram o melhor de todos os mentores. Eles tiveram o mais preparado, hábil, o mais esmerado, o mais capaz de todos os rabinos, porque eles aprenderam diretamente de Jesus. Às vezes a gente culpa o fato do indivíduo não ser bem preparado pela instituição que ele se preparou. Então a gente diz assim: mas essa faculdade não é das melhores. A gente diz assim: mas esse curso técnico não é dos melhores. Às vezes a gente percebe alguém que trabalha na obra de Deus e percebe as falhas desta pessoa no comportamento, no trato com o público, no manejo com a palavra, e a gente acha que é porque esse indivíduo não teve um bom mentor. E de fato, às vezes é isso mesmo. Ele não é bem preparado, não porque ele não se esforçou, não porque ele não dedicou tempo, mas porque o material que ele recebia era um material falho. O professorado dele era um professorado falho. Mas esse não foi o caso dos discípulos, porque os discípulos aprenderam aos pés daquele que é mais sábio do que Mahatma Gandhi, daquele que é mais conhecedor das profundidades do universo, da vida, da ciência, do que Aristóteles, Sócrates, Platão. Eles aprenderam da melhor fonte, eles aprenderam do melhor professor, eles estiveram ao lado de Jesus. Paulo se gabava de ter tido como seu mestre Gamaliel, mas os discípulos poderiam se gabar de ter tido como mestre Jesus, porque eles não apenas tiveram um curso intenso e extenso, mas eles tiveram também o melhor professor. Eles tiveram Jesus como professor. Além disso, esses discípulos aprenderam de forma teórica e aprenderam de forma prática. Eles aprenderam de forma teórica porque muitos dos ensinos de Jesus eram transmitidos por meio de discursos. Muitas das lições, das verdades, dos absolutismos de Jesus eram transmitidos por meio de pregações, de lições, de parábolas, de aulas, de conversas, de diálogos, de expressões, de exposições das ideias de Jesus. Então eles tiveram a oportunidade de receber o cristianismo teórico, o cristianismo baseado na ideia, baseado na inteligência, baseado na capacidade cognitiva que Jesus tinha de transmitir coisas a eles por meio da teoria, por meio da fala.
Não são poucos os registros dos evangelhos onde Jesus se assenta com os discípulos. E no assentar-se de Jesus com os seus discípulos em torno dele, Jesus lhes transmitia as partes, os princípios, os fundamentos, as bases teóricas da fé cristã. Só que quando a gente vê alguém despreparado, geralmente a gente diz: esse indivíduo só é teórico. Aliás, esta era uma acusação que faziam contra Paulo lá na cidade de Corinto. Os irmãos devem lembrar bem que Paulo reclama na sua carta dizendo: vocês dizem a meu respeito que de letra eu sou pesado, mas de aparência eu sou fraco. Paulo diz: vocês dizem que quando eu escrevo, quando eu estou no campo das ideias, quando eu estou no campo das teorias, eu sou forte, eu sou robusto, eu sou profundo. Mas quando eu estou diante de vocês, a minha presença é uma presença débil. Eu não consigo ter essa presença diante de vocês, uma presença física com tanta intensidade, profundidade, concretude, como eu a tenho quando eu escrevo a vocês. Vocês são mais tocados quando eu escrevo do que são tocados quando me ouvem. Essa era uma acusação que poderiam fazer os coríntios, como fizeram em relação a Paulo. Mas os discípulos não poderiam fazer isso em relação a Jesus. Por que não? Porque Jesus sentava-se com eles, ora à mesa, ora sozinhos, ora acompanhados, e Jesus ia ensinando a parte teórica. Mas depois daquelas primeiras horas teóricas do dia, Jesus tomava os seus discípulos e saía do cenário, tomava os seus discípulos e saía das casas, tomava os seus discípulos e saía do entorno da mesa. E Jesus levava esses discípulos para que eles experimentassem se essa teoria era ou não válida, era ou não verdadeira, era ou não genuína. E os discípulos tiveram a oportunidade de serem treinados praticamente por meio de Jesus. Eles foram treinados na oração porque eles viam Jesus orando. Eles foram treinados no serviço cristão porque eles viam Jesus sendo treinado, Jesus treinando. Eles foram treinados no fazer o bem porque eles viam Jesus fazendo o bem. Eles foram treinados na expulsão de demônios. Eles sabiam como expulsar um demônio porque eles viram por diversas vezes Jesus expelir demônios de pessoas. Eles foram treinados, eles foram, aleluia, colocados no campo de batalha e tiveram a experiência de receberem os conhecimentos da fé, a revelação da fé, as verdades, não apenas de forma teórica, mas também, sobretudo, de forma prática. Após 3 anos, Jesus então morre, ressuscita, e após ressuscitar, Jesus aparece aos seus discípulos no dia da colação de grau desses discípulos, no dia da diplomação dos discípulos. Jesus aparece no dia de dar para eles o certificado de aprovação no curso de teologia, no curso intensivo de vida cristã, no curso intensivo de cristandade e cristianismo. Jesus aparece. E aí vem o texto que eu quero ler com os irmãos, Marcos capítulo 16, versículo 14, que diz assim: finalmente, é assim que aparece na minha Bíblia, finalmente, ou em algumas versões, por fim, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente. Jesus aparece para quê? Para coroá-los. Aparece para dar agora o certificado de colação de grau, dar para eles o reconhecimento dos esforços e das formações que eles receberam nesses 3 anos. Mas quando Jesus chega, Jesus, ao invés de deixar claro que esses discípulos aproveitaram bem o curso, Jesus percebe como e revela como esses discípulos estão depois de 3 anos andando intimamente com ele. E como esses discípulos estão? Vamos ler aí. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente. E aí fez o quê?
lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. 3 anos andando com Jesus, 3 anos vendo a glória de Deus, 3 anos ouvindo Jesus de manhã, de tarde, de noite, tomando café, almoçando, jantando e tomando lanchinho, a ceia da meia-noite com Jesus. 3 anos aprendendo, e na hora da colação de grau, na hora da diplomação, na hora de levantar um canudo da formação cristã, Jesus denuncia que estes homens não passavam de homens incrédulos. Homens incrédulos não conseguiam crer, não conseguiram desenvolver a fé que Paulo lá em Romanos 10 vai dizer, que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra. Mas estes homens ouviram por muitas vezes, por muitas horas, intensiva e extensivamente as palavras de Jesus, mas não desenvolveram fé. E Jesus constata isso e denuncia-os dizendo: depois de 3 anos andando comigo, vocês não aumentaram nenhum por cento a fé de vocês. Vocês continuam cheios de incredulidade, de dúvida, de desconfiança de Deus, do caráter de Deus. Vocês não creem em Deus. Vejamos ainda uma outra constatação de Jesus. Olha só. Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza dos seus corações. A dureza de coração é o mesmo que dura serviço. A serviço, ela tem a ver com aqueles indivíduos que não dobram a cabeça. Isso começa da infância, quando o pai repreende o filho que errou e o filho não abaixa a cabeça, ele levanta assim, e aí o pai vai repreendendo e o filho não se constrange. É um menino de dura serviço. E aí ele vira um jovem, vira um adulto, e ele continua de dura serviço. Ele não consegue inclinar-se, abaixar. E é isso o que o Senhor Jesus está dizendo. Vocês andaram comigo durante 3 anos, tiveram um curso intenso, tiveram um curso profundo, que ninguém mais na história da humanidade, nem antes de vocês e nem depois de vocês, ninguém conseguirá ter essa oportunidade de ter esse curso tremendo juntamente comigo. Mas depois desse curso, vocês continuam com o coração de vocês duro, corações duros, não se inclinam, não se dobram, não se submetem, não reconhecem o meu senhorio, não reconhecem a minha grandeza. Vocês não reconhecem que eu sou Deus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Vocês não reconhecem que eu sou o supremo sacerdote, não reconhecem que eu sou o apóstolo da confissão de vocês. Vocês não reconhecem que eu sou aquele que haveria de vir. Eu vim de fato, eu sou o Messias, o ungido, o escolhido. Vocês têm o coração duro, vocês não se submetem. Jesus, irmãos, é cheio de graça. A graça de Jesus, ela quebra as barreiras da nossa intelectualidade. A graça de Jesus quebra as barreiras da nossa lógica. A graça de Jesus nos surpreende. A graça de Jesus nos envolve. E por que isso? Veja a graça aí na sua Bíblia, veja. Olha só. E então, versículo 15, Jesus lhes disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou Jesus é louco, ou Jesus é cheio de graça. Porque ele percebe que os 3 anos não fizeram efeito nenhum. E quando nós, ao percebermos isso, retiraríamos esses discípulos e começaríamos de novo, Jesus olha para eles e ele diz: eu sei que vocês são incrédulos, eu sei que vocês têm um coração duro, eu sei que vocês não acreditam nas pessoas, mas eu vocacionei, comissionei e chamei vocês, e quero que vocês andem por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. A gente acha que Jesus manda pregar os bons. A gente acha que Jesus manda pregar os teologicamente
gente acha que Jesus manda pregar aqueles que têm todo um aparato, aqueles que têm toda uma estrutura, aqueles que têm toda uma base. Não! Jesus está mandando gente incrédula, de coração duro, gente que é preconceituosa, pregar o Evangelho, anunciar a palavra. Aleluia, glória a Deus. E vem uma pergunta. A pergunta é a seguinte: se esses discípulos eram incrédulos, de coração duro e preconceituosos, porque não acreditavam nas pessoas, por que é que Jesus os manda pregar? Jesus os manda pregar basicamente por duas razões. Em primeiro lugar, Jesus manda pregar o Evangelho, porque o Evangelho, ele não depende do seu transmissor. O Evangelho, ele pode ser pregado por um incrédulo, ele pode ser pregado por um indivíduo de coração duro, ele pode ser pregado por um indivíduo, aleluia, preconceituoso, não importa, ele pode ser pregado, porque a verdade do Evangelho, os efeitos do Evangelho não dependem da pessoa que transmite, mas depende de quem está sendo revelado e exposto pelo Evangelho. E quem é exposto pelo Evangelho é Jesus Cristo, o Supremo Filho de Deus. É por isso que a gente vê um papel simples, um papel barato, mas esse papel tem uma mensagem extrema. Quando o pecador lê, aquele papel não é nem moral nem imoral, pode estar sujo, pode estar todo estragado, amassado, não importa. Quando alguém lê, o Evangelho não depende do seu transmissor, o Evangelho depende de Jesus Cristo. Aquelas palavras que estão naquele papel amassado, papel às vezes até sujo, papel fraco, papel frágil, que rasga, que facilmente molhado se desfaz. Quando a pessoa tem contato com a mensagem daquele papel, o papel não faz nada, mas aquela mensagem, que é a revelação de Jesus Cristo, produz vidas, produz transformações, produz salvação, produz liberdade. Aleluia! Nós temos um pastor lá na nossa sede, o pastor Roberto Ribeirinho. Marcar um dia para ele vir aqui. Um bom pregador, um grande pregador. E ele estava afundado nas drogas, trabalhando para o tráfico ali em Barueri. Ele disse que um dia, enquanto ele estava pesando cocaína para encher os papelotes, ele estava lá na biqueira, preparando a cocaína para ser vendida. De repente, o chefe da boca entrou e começou a cantar o hino 15. O indivíduo estava enchendo o saquinho de cocaína e cantando o hino 15. Ele começou a chorar enquanto estava trabalhando ali. Quando terminou o expediente dele, ele foi embora. No dia seguinte, entrou na igreja, aceitou Jesus, foi para o Japão, ficou 15 anos lá, virou pastor, voltou e agora ganha almas para o Senhor. O Evangelho não depende do seu transmissor. O Evangelho é poder de Deus para a salvação dos homens. Ele não depende de quem está transmitindo. É isso que Jesus deixa claro. E de por todo mundo e pregar o Evangelho. Aí os discípulos vão dizer: mas Senhor, nós estamos incrédulos, Senhor, nós temos um coração duro, Senhor, nós somos preconceituosos. Jesus fala: não importa, a palavra que vocês têm na boca é uma palavra de poder. Eu vou me revelar através dessa palavra. Eu sinto, irmãos, muitas vezes, eu sinto que eu não preencho requisitos. Eu sinto que eu não preencho o checklist de Cristo. Eu olho, eu digo: Senhor, é muita exigência, não dá para mim, eu não consigo. Todas as vezes que eu penso em desistir, todas as vezes que eu penso em parar, eu sinto a mão poderosa do Espírito Santo. Eu sinto a mão poderosa do Espírito Santo dizendo: você não pode, mas a minha palavra é poderosa na sua vida. Talvez você saia, talvez você pense: não sou capaz, eu não posso. Mas o Espírito está soprando aqui dizendo:
amor, espírito de graça, espírito de vida, espírito de eleição, espírito de predestinação, espírito que ajuda, espírito que conforta, espírito que anima, espírito que regenera, espírito que disciplina, espírito que discipula, espírito que levanta, espírito que cura, espírito que redime, espírito de Deus que parava sobre a face do abismo, Espírito Santo de Deus que desceu sobre os altares de Abraão, Espírito Santo de Deus que habitou em Davi, Espírito Santo de Deus que consagrou o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, o templo de Esdras, Espírito Santo que desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, Espírito Santo de Deus que desceu sobre a igreja, que desceu sobre a igreja quando a igreja estava reunida no cenáculo, Espírito Santo que desceu sobre aquela pequena comunidade e fez daquela igreja testemunhas poderosas do Senhor no mundo. Olha, Espírito Santo, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Vou começar desse altar, sopra sobre nós, Senhor, comanda as crianças, sopra sobre nós, comanda os adolescentes, sopra sobre nós, agindo no jovem, essa força jovem, ó Senhor, trabalha no jovem. Espírito Santo, sopra sobre as irmãs de oração, as irmãs de joelho calejados, as irmãs, Senhor, que se debruçam sobre a causa do teu evangelho. Sopra, Espírito, sopra, sopra sobre nós, sopra, sopra, sopra sobre nós, ó Espírito Santo, sopra, e nos faz testemunhas, nos faz testemunhas, nos faz testemunhas, nos faz testemunhas, sopra sobre nós, nos dá poder, nos dá a tua unção, nos dá a tua graça. Receba o Espírito Santo de Deus na sua vida. Receba a unção do Espírito, a graça do Espírito, a presença do Espírito na sua vida. Amanhã, segunda-feira, você vai voltar para o seu ambiente de trabalho. Amanhã, segunda-feira, você vai voltar para o seu ambiente de escola. Amanhã você vai voltar para o seu ambiente, que é um ambiente hostil à palavra de Deus. Eu quero dizer que ali você vai ser usado, ali você vai ser salvo. Mesmo que você não preencha os requisitos, o Espírito Santo de Deus te dá poder.